Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Eu vou reler o versículo 37. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Agora eu leio e cada pessoa repete em seguida. Vamos lá. Então disse aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levante a mão. Está falando com você? A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Você crê que Jesus disse isso? E que no momento em que ele disse isso, ele estava movido de compaixão pela multidão que andava desgarrada e errante, como ovelhas que não têm pastor? Você crê que Jesus estava sentindo compaixão quando disse isso? Compaixão pelas almas? E que ele está falando com você? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E glorifique a Deus enquanto você aplaude. Dê glória enquanto você aplaude. Você que está ouvindo em casa pela rádio, glorifique a Deus também. Você que está dirigindo e ouvindo essa palavra, se junte a nós para glorificar o Todo-Poderoso. Vamos fazer este glória sair das nossas entranhas. Vamos fazer este glória sair do nosso ventre e saltar para a vida eterna. Diga este glória, isto, sentindo o poder de Deus. Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, glorifica, dá glória. Em todo o Brasil agora, vamos glorificar a Deus. Pai, o Senhor é o dono da seara. Recebe esse louvor agora, Pai. Recebe o aplauso do teu povo. Recebe esses vivas e esses glórias que o teu povo está levantando. Oh, glória! E abençoe, ó Pai, onde tem qualquer vida agora te exaltando. Derrame a tua bênção agora sobre cada vida que te glorifica. Ah, Pai, a tua palavra vai ser pregada. O homem não tem nada para falar, Senhor, e o homem não precisa aparecer. Vem agora com teu Espírito e aparece no lugar do pregador. Tome a boca do pregador. Fale com cada vida aqui nesta igreja, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra. E envie agora, Senhor, esta palavra com poder e autoridade. E que ela vá, penetre no ouvido, desça para o coração,
penetre até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar, pode sentar. E quem não tem lugar, fique de pé. E ao invés de achar ruim, porque não tem lugar para todo mundo, você fala lá, coitado do pastor, ele também fica de pé a reunião inteira. É uma bênção ficar de pé também, amém? Jesus Cristo em várias ocasiões usou uma linguagem da agricultura para falar a respeito do reino de Deus e da sua obra, principalmente da sua obra aqui na terra. Jesus Cristo, numa ocasião, chamou a palavra de Deus de semente. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Jesus, explicando uma parábola, disse: esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E ele usava essa linguagem porque naquele tempo todo mundo semeava, todo mundo plantava, todo mundo era responsável pela sua horta. Cada um tinha um canteiro na sua propriedade, porque dali retirava a sua subsistência. Não era prática ir ao mercado para comprar couve, ou verduras, ou legumes, ou hortaliças. Cada pessoa tinha a sua semeadura na sua propriedade. Então Jesus, usando estas palavras, usando essa linguagem apropriada da agricultura, todo mundo compreendia, todo mundo entendia, todo mundo gravava. E Jesus Cristo, numa outra ocasião, chamou este mundo de campo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 24, está escrito: e Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E continuando com essa linguagem figurada, ilustrando o reino e a sua obra como uma lavoura, Jesus Cristo chamou os obreiros de semeadores e ceifeiros. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 37, está escrito assim: porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Amém, igreja? Então, com relação ao campo, que é o mundo, com relação à palavra, que é a semente, Jesus Cristo disse que os trabalhadores eram semeadores e ceifeiros. É lógico, um é o que planta e outro é o que colhe. Jesus Cristo disse que esse trabalho é executado pelos obreiros do reino. Nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para exercermos estas atividades de semeadores e ceifeiros. Como semeadores, nós não podemos ficar esperando, observando, ou esperando a ocasião oportuna, o tempo oportuno, para falar a palavra. Nós, como semeadores, temos que semear o tempo todo. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 6, nós vamos ler o seguinte, acompanhe comigo, por favor. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Às vezes o pastor ou o obreiro, ele não quer semear na parte da manhã, ou então, tendo semeado na parte da manhã, ele não quer semear na parte da tarde. E às vezes o cristão, a cristã,
com relação à sua própria família, ou círculo de amizades, ou parentela, a pessoa quer esperar, por exemplo, uma ocasião, num final de semana, num churrasco em família, ou num aniversário, para pegar um parente ali, num cantinho, e falar de Jesus, semear a palavra. Mas quem é semeador do reino, não pode escolher o tempo. A ordem é fazer a semeadura o tempo todo. No horário da manhã, no horário da tarde, no horário da noite, o tempo todo semeando. Agora, às vezes a pessoa também quer olhar as condições climáticas, as condições do tempo, para ver se semeia ou não. Aqui mesmo no capítulo 11 de Eclesiastes, no versículo 4, nós lemos o seguinte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então a pessoa, ela pensa em pregar o evangelho, em fazer a obra de Deus, ela sente esse desejo, mas aí vem aquela observação humana, e a própria pessoa chega à conclusão: o tempo não é este. Agora está tendo muito problema lá na família, não é o momento de eu falar nada do evangelho. Ou então a pessoa observa as dificuldades, as nuvens, o cenário, a paisagem, e fala: vou esperar. E a mesma coisa, aquele obreiro, aquela obreira que tem uma chamada de Deus, sente que tem a chamada de Deus para começar a semear, mas diz assim: ainda não é tempo, vou trabalhar só mais um ano. Vou trabalhar no meu emprego só mais um ano, depois eu vou ficar só na obra. E a pessoa está sempre observando o tempo. Puxa, eu ia ficar o tempo todo na obra, ia me dedicar integralmente ao reino de Deus, mas agora vou precisar fazer uma prestação aí, e eu dependo desse bom salário que eu ganho naquela empresa, então agora eu não vou poder deixar o meu serviço secular para me dedicar ao reino de Deus. A pessoa está sempre olhando as condições. Ah, mas agora não vai dar, porque justo agora minha mulher ficou grávida. Justo agora não vai dar não. Eu vou ter que esperar. Tem irmão dando risada, porque falou: puxa, essa veio direta para mim. Também fica só fazendo filho. E olha só, vou esperar mais um pouco. Por quê? Porque está olhando as nuvens, a paisagem, o tempo. E quem observa o vento nunca semeará. Fica só na vontade. Quem olha para as nuvens nunca cegará. Porque, poxa, o agricultor, ele olha as nuvens, ele fala: e essa nuvem aí não tem água não. E só tem uma nuvenzinha pequenininha. Eu vou esperar aparecerem mais nuvens. Quando eu ver bastante nuvens, aí eu semeio. E a pessoa que fica observando as condições, não sai do lugar, não semeia nunca. Agora, veja só, Jesus Cristo nos chamou para fazer essa semeadura o tempo todo, e sem observar as condições do tempo, pregando em todo o tempo. Eu quero que você veja comigo também, que é evidente que há dificuldades para se fazer uma obra desse porte. Porque é diferente você trabalhar no mundo e trabalhar no reino de Deus. Para se trabalhar no reino de Deus, as dificuldades são imensas. Porque também, se fosse fácil, ninguém seria capaz de viver pela fé. Trabalhar no reino de Deus significa não ter nenhuma expectativa financeira, significa não ter nenhuma expectativa de conforto, não ter qualquer garantia de qualidade de vida, significa também não ter garantia de sucesso da empreitada, porque a pessoa pensa: e se eu for e não der certo, será que eu vou? E a pessoa está observando as condições. E além desses temores naturais que eu também já vivi, eu sei como é que é, e isso realmente atrasa a pessoa, a deixa completamente paralisada para fazer a obra. Eu sei que
vivi essa experiência porque ficava só observando as condições. Pensava eu, o dia que aquela Paz e Vida da Rio Branco, a primeira igreja, ela deslanchar, aí eu deixo a minha agência de publicidade e vou ficar só na obra. Isso não é viver pela fé. Então eu ficava observando quando que a igreja ia engrenar, deslanchar, prosperar, progredir, para que pudesse eu então deixar o meu serviço secular para me dedicar à semeadura. E nessa observação das nuvens, fiquei um tempão sem semear como Deus queria que eu semeasse, semeando só de noite. Deixava o meu escritório à noite, no final do expediente, ia para a Avenida Rio Branco 511 e pregava à noite lá. E fazia isso. Agora a palavra que nós lemos está mandando semear de manhã e à tarde, não retirar a mão. E eu, de manhã e à tarde, não semeava, ia semear à noite. E à noite é um horário ruim para fazer semeadura, não é? Falando no sentido espiritual, porque o agricultor ele levanta bem cedinho, ara a terra e semeia na parte da manhã. E se for possível, ainda tem semente, semeia à tarde também. A noite é um horário para você deixar a terra descansando ali para ver a semente brotar. É assim que o agricultor trabalha. No dia seguinte ele vai bem cedo e novamente arregaça as mangas, lavra a terra e vai semeando. Então, eu vivi essa experiência de ficar travado. Amados, a Paz e Vida ficou anos e anos sem progredir, sem prosperar, sem avançar, porque eu não tinha coragem de viver pela fé, de deixar o trabalho para me dedicar integralmente à obra de Deus. E não era também só a questão de deixar o trabalho. O semeador do reino, ele tem que ter a disposição de abrir mão de todas as garantias que ele tem. E aquilo que ele possui, ele reputar como perda, para também semear junto com a semente. Tem que haver uma renúncia completa. E enquanto eu não aprendi isso, apesar que já conhecia na teoria, não tinha coragem de viver. Sabia perfeitamente que isso era necessário, mas eu não tinha coragem. Queria a segurança para depois fazer a mudança. E Deus não te dá outra segurança a não ser a sua própria palavra. Essa palavra poderosa, misteriosa, para que você viva pela fé esta palavra. Deus sabe das dificuldades. As dificuldades são imensas. Mas Deus chama Ele mesmo de bem-aventurados aqueles que têm a coragem de partirem para a semeadura do reino de Deus, deixando para trás trabalho, negócios, interesses, posições, família, filhos, deixando muita coisa para se dedicar ao trabalho. Deus garante que a pessoa que faz isso é bem-aventurada. Quero que você veja comigo no profeta Isaías aqui, no capítulo 32, no versículo 18. Olha o que Deus está falando, e é com você. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. Essa é a tua garantia. Deus não está prometendo casa, nem carro, nem salário, nem nada. Ele está garantindo que você vai estar seguro, segura. Ele está dizendo que você vai estar num lugar quieto de descanso, ainda, olha o versículo 19, ainda que caia Saraiva, e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida. Deus está dizendo, se você se dispuser a viver pela fé essa semeadura, eu garanto que você vai habitar em morada de paz e bem segura, e em lugar quieto, ainda que, olha só, ainda que caia a saraiva, que chova a pedra do céu, e caia o bosque, uma saraivada tão forte que não fica uma árvore de pé, e a cidade seja inteiramente abatida.
Quando dá aquele temporal que destelha as casas, que arrasa as ruas, que alaga os bairros, que derruba as árvores, que caem as fiações, que dá o apagão. Deus está dizendo, ainda que a cidade seja abatida, escute, é para você. Bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Nós somos bem-aventurados. Semeamos em todas as águas. Olha só, em qualquer terreno. A garantia é Deus que está dando. Eu concluí isso quando eu resolvi deixar a minha agência de propaganda. Eu cansei de ficar dividido. Cansei de ficar esperando a igreja da Rio Branco deslanchar. A igreja ficava fechada o dia inteiro. Eu não me conformava. Um lugar que passava tanta gente ali na calçada e a igreja fechada o dia inteiro, só abria de noite. E dentro da igreja pouca gente. Cansei daquilo e um dia disse para mim mesmo, é uma decisão pessoal, a pessoa tem que decidir isso. Eu disse, eu vou largar essa agência, os clientes, todos esses trabalhos aqui na posição em que estão, eu não quero mais saber. Larguei todos os trabalhos na posição em que estavam, não concluí um só trabalho. Trabalhos que os clientes estavam esperando e que eram urgentes. Parei tudo. E fui para Rio Branco. Abri aquela igreja, parecia um forno de tão quente que estava. Entrei lá dentro e falei, agora eu estou só na obra. Agora não quero mais saber de agência de propaganda, não quero saber mais de cliente. E eu disse, eu não acredito que o meu Deus, o dono da prata e do ouro, esse Deus rico e poderoso, eu não acredito que ele vai ser um patrão pior do que o melhor cliente que eu tinha. Trabalhava para o Rodolfo Bonfilholi, o dono da Sica. Era um dos meus clientes. Bom patrão ele. Homem rico. Muito rico. Dono da Sica da Argentina também. Fazia trabalhos para a Sica da Argentina. Aí, eu falei, eu não acredito. O Rodolfo Bonfilholi é um bom patrão, é rico. Poxa, ganho bem com ele. Mas Deus não pode ser um patrão pior. Não é? Quantos aqui trabalham secularmente? Por conta própria ou em alguma empresa, algum escritório? Levante a mão. Seu patrão é bom? Eu te garanto que Deus é melhor ainda. Te garanto que Deus não vai ser pior do que o teu patrão. De jeito nenhum. E Deus honra isso, porque Ele chama tal pessoa de bem-aventurada, que semeia sobre todas as águas. Agora, veja só, vamos acompanhando aqui, amado, amada, essa questão da semeadura. Deus sabe da dificuldade, vai cair a saraiva, o bosque vai ser derrubado, a cidade vai ser abatida, mas Deus está dizendo que ainda assim você vai habitar em morada de paz e bem segura, em lugares quietos. E veja só também, a semeadura, a partir do momento que você decide viver esse ofício do reino, em que você se torna um semeador, uma semeadora do reino, essa semeadura tem que ser feita com lágrimas. Porque a semeadura da palavra, essa semente que é a palavra que Jesus disse, é uma semente muito boa. Jesus disse que ela, quando cai na terra, o homem vai dormir e sem que ele saiba como, ela cresce, brota, vem a erva, cresce a árvore, depois vem os frutos e até as aves do céu se aninham nos seus ramos. Jesus disse que o homem não sabe como que essa semente cresce desse jeito. E não sabe mesmo. Ninguém sabe como, é um mistério. O reino cresce sozinho. Só que para semear, água não serve. Tem que ser lágrima. Você tem que semear com lágrima. Você tem que ficar chorando o tempo todo. Chorando quando você prega na igreja e vai embora para a tua casa, reclamando e dizendo, meu Deus, a mensagem era para ser tão boa, mas saiu, desculpe, uma porcaria. Meu Deus, que raiva que eu tenho de mim mesmo. Que raiva que eu tenho de não saber falar. Que raiva de não saber semear. E chorar por causa disso.
Começar a regar a semente com lágrimas. Chorar para que as pessoas que estão te ouvindo recebam a boa semente e a semente não seja perdida, não se torne estéril, que nem fique sufocada no coração da pessoa. Tem que começar a chorar pelas pessoas que entram na igreja e estão te ouvindo. E você chorar porque termina o culto e você vai embora pensando, não agradei não. Queria ter feito uma boa reunião e não agradei. Meu Deus, que reuniãozinha horrível que eu fiz. Chorar por causa disso. Meu Deus, eu queria ter pregado de um jeito que aquele povo fosse abalado. E no entanto, falei sozinho na reunião. Ficava todo mundo olhando para mim, não sentindo nada. Começar a chorar. Deus vai querer que você viva essa experiência de se sentir o pior obreiro do mundo, a pior pregadora da face da terra. Deus vai querer que você fique envergonhado, envergonhada de não ter dado para o povo naquela hora uma boa semeadura, chorando porque podia ter feito uma reunião melhor. Podia ter estudado mais, se aprofundado mais, pesquisado mais um pouco, orado mais, meditado. Meu Deus, eu fui lá e fiz de improviso. Ah, meu Deus, me perdoa, Senhor. E começar a chorar em cima da semente. Começar a regar a semente com lágrima. Meu Deus, aquela pessoa veio me ouvir uma vez. Eu achei que tinha segurado ela na tua casa. Nunca mais apareceu, meu Deus. Não é porque a pessoa não gosta do evangelho, não. É eu que não sei pregar para ela. E chorar em cima disso. Chorar por cada pessoa que não volta mais à igreja. Chorar pela pessoa que entrega a vida para Jesus, mas não volta para batizar. Chorar pela pessoa que batiza, mas depois não volta para tomar a Santa Ceia. Não volta nem para pegar o certificado de batismo. Meu Deus, olha quanto certificado de batismo, quanta gente nós batizamos e a pessoa não voltou nem para pegar o certificado de batismo e chorar em cima dessa semente. Essa semeadura tem que ser regada com lágrimas. Você sempre se achando a pior pessoa do mundo, o pior obreiro da terra. Chorar, regar a semente com as tuas lágrimas. Chorar em cima da palavra, abrir a Bíblia assim na tua frente, no teu quarto, e ficar chorando. Meu Deus, me ensina a pregar. Meu Deus, me abre o entendimento, me dá inteligência para pregar. Me revela os teus mistérios aqui. Chorar em cima da semente, chorar em cima da palavra. Regar essa semeadura com a água que não brota de nenhum rio, que não brota de nenhuma fonte, que brota dos teus olhos. Essa água que só você pode verter. Tem que haver esse choro em cima da semente, chorar. Ah, meu Deus, eu não tenho capacidade. Ah, meu Deus, eu não sei fazer. E ficar chorando todos os dias. E chegar para pregar e não mostrar que estava chorando. Chegar para semear e fazer isso de uma maneira que ninguém perceba os teus conflitos interiores. Semear e pregar de uma maneira que ninguém veja a tua insegurança, a tua aflição, a tua angústia, o teu medo de não dar resultado. Mas depois, quando você está ali voltando para casa, ou entra no gabinete e está ali meditando sozinho, você começa a chorar de vergonha. Meu Deus, eu devia ter pregado melhor, eu devia ter estudado mais da palavra. Ah, meu Deus, e chorar, regar a semente. Porque isso faz parte da semeadura do reino de Deus. Salmo de número 126, versículo 5. Tem uma promessa para você que é bem-aventurado, bem-aventurada. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quanto mais você regar essa semente com lágrimas, maior será o teu molho que você vai trazer na volta. Maior será a alegria da tua colheita. E veja uma coisa aqui, amados. Aqui surge
o papel do ceifeiro. Essa leitura que nós fizemos do Salmo 126, versículos 5 e 6, surge a figura do ceifeiro. Semeou, é uma fase do trabalho. Depois ele se tornou ceifeiro. E para a gente entender melhor agora essa questão do ceifeiro, vamos voltar para Mateus 9,37, onde Jesus disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus não disse, poucos são os semeadores. Quero que você preste atenção no destaque que Jesus Cristo está dando para os ceifeiros. Porque o ceifeiro é aquele que colhe. Jesus não está dizendo, são poucos os semeadores. São poucos os ceifeiros. Nós temos que semear o tempo todo. Tem muita gente semeando, mas não consegue colher. E a necessidade urgente do reino de Deus, desde que Jesus disse isso, é de ceifeiros. O reino de Deus, aqui na terra, está recrutando ceifeiros. Quero que você comece a sentir a responsabilidade de ser um ceifeiro, porque esta é a urgência. São poucos os ceifeiros. Ceifeiro é a pessoa que colheu o resultado. Semear, todo mundo semeia, amado. O macumbeiro semeia, o espírita semeia, o padre semeia, até a cigana semeia, a vidente semeia, distribui folheto, cola cartaz em postes. Está lá escrito, mãe fulana de tal, lê búzios, faz amarrações, traz a pessoa amada em 3 dias. Está semeando. Está semeando. Mas está colhendo? Há muitos semeando. E o problema do reino não é só de semeadores. A urgência e a carência do reino é de ceifeiros. Quem é o ceifeiro? A pessoa que colhe. E a pessoa só colhe se tiver resultado. O trabalho do semeador tem que resultar numa colheita. Quem semeia tem que colher. E colher frutos para a vida eterna. Porque o macumbeiro, a feiticeira, o pai de santo, a mãe de santo, pode semear, mas não colhe frutos para a vida eterna. Vamos entrar nessa questão da ceifa. Porque Jesus Cristo disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30, ele disse que o fim do mundo é a ceifa, os ímpios são o joio, os salvos são o trigo, o celeiro é o céu. E ele disse o seguinte, olha só, Mateus 13:30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, o justo e o ímpio, o joio e o trigo. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus Cristo está falando de ceifa. E você vai ver aqui, no versículo 38 até o 43, onde ele explica essa parábola do joio, você vai ver a clareza com que Jesus trata da ceifa. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. O diabo também semeia. Tem tanta gente semeando. E a ceifa é o fim do mundo. Se ele está precisando mais de ceifeiros, e a ceifa é o fim do mundo, então já dá para você relacionar que tempo é este que nós estamos vivendo. É um tempo de colheita. É o tempo de ceifar. E quando ele explicou isto, ele explicou que os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Jesus Cristo está falando que a ceifa é o fim do mundo e que os ceifeiros são os anjos. Quer dizer que haverá uma colheita futura, e nós sabemos que nós estamos já vivendo no tempo da ceifa. Jesus Cristo disse que essa ceifa será feita pelos anjos, mas Ele nos chamou também de ceifeiros. Ele também nos deu o cargo de ceifeiros, um atributo dos anjos. Veja comigo Apocalipse capítulo 14, no versículo 15. Apocalipse 14, versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindimos cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Olha só, igreja, o trabalho de ceifeiro, que era uma exclusividade dos anjos, foi agora graciosamente também delegado a nós, que éramos só semeadores. E agora fomos convertidos em ceifeiros. Por quê? Por causa do tempo. Por causa do momento que nós estamos vivendo. Quando Jesus disse: a seara é realmente grande, e são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. Jesus não está dizendo: pede para o Pai mandar anjo aqui na terra para colher. Ele disse isso aos discípulos. Ele falou isso conosco. De semeadores, recebemos a incumbência de nos tornarmos ceifeiros, por causa desta hora que estamos vivendo. Ceifeiro é aquele que colhe. Quem ceifa tem que produzir resultado, tem que apresentar os molhos, tem que apresentar o fruto da semeadura. Está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora, meu irmão. Está chegando a hora, minha irmã. Jesus Cristo te chamou para uma tarefa que só os anjos iriam fazer. Se Ele está nos dando a mesma missão dos anjos, e ainda não é o fim do mundo, significa então que nós temos o poder extraordinário de antecipar o dia do fim do mundo. Com a nossa colheita, nós temos o poder de antecipar o dia da ceifa. Preste atenção nisso. Quando você semeia e rega com as tuas lágrimas, e faz esse trabalho de manhã, à tarde e à noite, andando e chorando, a terra vai produzir, o reino vai produzir resultado. A tua semeadura vai produzir resultado. Cada vida que você ganha agora, atenção, cada vida que você colhe e ela fica no celeiro, atenção, no celeiro, que você junta em molhos, cada vida que você consegue juntar, isto é, não perde essa pessoa. A pessoa não foi embora, a pessoa não desistiu, a pessoa não desviou, você a ganhou e ela ficou e está juntada no celeiro. A esta pessoa, você antecipou o fim do mundo para ela.
porque ela ia ser colhida só no futuro, mas por causa do teu trabalho dedicado, consagrado, ungido, cheio de lágrimas, por causa da tua dedicação, você conseguiu colher aquela alma antes do fim do mundo. Você é o ceifeiro de Deus. Eu te garanto aqui, amado, ó, nessa mão eu não tenho um cajado não, viu? Nessa mão eu tenho uma foice afiada. E quando a gente passa essa foice aqui, ó, é uma colheita formidável. E aquele que me deu essa foice aguda, afiada, por causa da tua fidelidade, da tua dedicação, do teu interesse, Ele está multiplicando essa foice que está na minha mão. E Ele quer entregar essa foice aguda para quem quiser pegar. Eu creio nisto. Deus me deu graça, amados, porque eu reguei muito a semente com lágrimas. Muitas e muitas vezes fui embora chorando, com raiva de mim mesmo. Meu Deus, eu não tenho chamado a coisa nenhuma. Meu Deus, eu pensei que o Senhor tinha um plano na minha vida, eu me iludi. Eu não tenho chamada nenhuma não, meu Deus. E Deus falou, chora. Está chorando pouco, chora mais. Deus me deu graça porque eu pedi, não sabia pregar, não sabia falar. Pedi para Ele esta graça. Ele me deu essa graça. E uma vez Ele me disse, e Ele está cumprindo, eu vou levantar 1000 pessoas para fazer o mesmo trabalho que você faz. Por isso eu posso te garantir que eu tenho 1000 foices aqui na mão para entregar para quem quiser. Eu te garanto, aquele que me mandou ceifar, garantiu que Ele me deu mais 1000 ceifeiros. E 1000 ceifeiros comigo dá 1001 ceifeiros. De 1001 utilidades. Eu não tenho todas as utilidades, mas tem muitos filhos meus na fé que têm. Pregam, cantam, tocam, ensinam, ministram, fazem de tudo. 1001 utilidades. Você que está ouvindo essa palavra, preste atenção. A urgência do reino, a carência do reino é de ceifeiros. O teu trabalho como ceifeiro tem o poder de antecipar o dia do fim do mundo. Jesus Cristo disse, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as criaturas, e então virá o fim. Essa foice que você está recebendo agora, afiada, aguda, só precisa ser usada. Experimente usar essa foice. Experimente. Comece a usar com coragem. Isso quer dizer o quê? Que você não vai precisar de muita coisa. Você não vai precisar de muito esforço, não. Se você estiver regando com lágrima, mesmo que você diga, eu tenho tantas limitações, meu Deus, eu não sou a pessoa que o Senhor queria que eu fosse. Se você está falando isso, a tua foice está cada dia mais afiada. Na hora que você falar, quem quer entregar a vida para Jesus, todos os que estiverem na igreja, ou na tua frente, ou na praça, ou na rua, ou no trabalho, ou na parentela, ou na escola, todos vão querer, eles serão colhidos na mesma hora. Essa foice é muito afiada. Onde você usar, ela corta. Por isso que Jesus nos tratou de ceifeiros com esse grande privilégio. Amado, amada, pode acreditar nisso. Jesus está quase dando a ordem para os anjos tocarem as trombetas. Quase. Os anjos que são ceifeiros, eles não veem a hora. Eles estão ali com as trombetas afinadinhas.
o tempo todo cuidando da sua afinação, do seu brilho, zelando por aquele instrumento poderoso que vai nos colher aqui da terra. Os anjos estão aguardando. O tempo está muito próximo. Mas nós temos que dizer para Deus: Deus, o Senhor é o dono da seara. Segura só um pouquinho os ceifeiros celestiais, porque aqui na terra nós temos muita colheita para fazer ainda, e são poucos os ceifeiros. Então, Pai, mande-nos ceifeiros aqui da terra. Levante pessoas para nos ajudar a fazer essa colheita imensa, antes que os anjos comecem a colher. Pai, levante ao nosso lado homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, com disposição para o trabalho de manhã, à tarde e à noite, para nos ajudar a passar a foice. Porque nós sabemos que o tempo da outra colheita começar já está próximo demais. Já estava próximo demais quando Jesus falou essas palavras. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 35, Jesus Cristo, conversando com os discípulos, disse: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Faltava só 4 meses para começar a colheita, para começar a festa da colheita, a festa das 7 semanas. Faltam só 4 meses. Daqui a 4 meses é Páscoa, e depois da Páscoa já vai começar a colheita, a festa da colheita, a festa das primícias. A foice vai começar a passar na terra. Jesus disse: vocês não estão dizendo que daqui 4 meses é a festa da colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Os campos já estavam brancos há 2000 anos atrás. Hoje os campos estão forrados. Se você levantar os seus olhos, como Jesus disse, se você crer que você é discípulo, você vai ver que a urgência da tua mão de obra é fundamental agora. Jesus Cristo está querendo que você enxergue isso, que você levante os teus olhos. Não é tempo de você dizer: vou trabalhar só mais 1 ano, depois eu vou para a obra. Vou trabalhar só mais 6 meses, depois eu vou para a obra. Não, daqui a 4 meses. Jesus disse: daqui a 4 meses não, é agora. Comece a ceifar, comece a colher. Os campos já estão brancos. Jesus Cristo quer que você pegue a tua foice e comece a colher imediatamente. Ele falou: vejam, a seara é realmente grande, realmente grande, e são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Que tipo de ceifeiros, então, que nós precisamos? Olha só. Que tipo de ceifeiros que nós precisamos? Além de ter disposição, disponibilidade, renúncia, lágrimas, trabalho, muita disposição para esse trabalho, tem que ser um ceifeiro que imite o Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9 que nós lemos, Jesus Cristo fazia o seguinte trabalho. Veja no versículo 35. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Uma pessoa com disposição de percorrer as cidades.
É um problema grave percorrer as cidades. Porque quem é casado, tem filhos, tem mais embaraço. E às vezes a pessoa se prende porque diz, não, meu filho vai perder a escola, então não posso ir agora. Mas nós não estamos mandando o teu filho trabalhar na seara. Trabalho de menor é proibido. Você está usando isso de desculpa. Deixa a mulher lá, deixa o filho terminar a escola, qual é o problema? O que tem ficar 3 meses fora? A gente deixa você aparecer em casa uma vez nos 4 meses. Não. Deixa a mulher e os filhos lá. Vai para a cidade, vai percorrer a cidade. Vai lá, procura salão. Vamos começar o trabalho lá. Porque os campos estão tão brancos para a ceifa, que onde a gente vai, parece que o mundo está acabando. A impressão que dá é que o mundo está acabando mesmo. Chega a nos assustar o assédio das pessoas. Chega a nos assustar o volume de chamadas no SOS Oração pedindo a Igreja da Paz e Vida. Chega a nos assustar a quantidade de cidades que estão clamando. Agora, veja só, você tem que sentir o que Jesus sentia. A compaixão pela multidão que andava errante e desgarrada como ovelhas que não tem pastor. Mas acontece que naquela época de Jesus Cristo, quando ele pregava, quando ele percorria aqui as cidades, as aldeias, fazendo esse trabalho, você pode ver que ele fazia o trabalho de pregar o evangelho do reino, curar todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E ele ainda ensinava. Ele pregava, ensinava e curava, enquanto andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Mas ele fazia isso movido pela compaixão, pelo amor. Percorrer agora as cidades e as aldeias tem que ser dentro desse modelo de Jesus Cristo, sentindo compaixão, vendo que a multidão realmente está como ovelhas desgarradas e errantes que não tem pastor. Mas na época de Jesus, só em Jerusalém, os historiadores dizem que tinha 400 sinagogas. Imagine uma cidade do tamanho de Jerusalém, uma cidade que você pode percorrer a pé, a cidade velha. A grande Jerusalém ampliou realmente, mas na época de Jesus era aquela cidade velha, que você andava facilmente a pé. Os historiadores afirmam que só em Jerusalém, tinha 400 sinagogas, 400 igrejas. Ou seja, não faltava religião. Não faltava religião. Ali em frente à casa de Pedro, em Cafarnaum, tem até hoje as ruínas de uma sinagoga que Jesus entrou várias vezes. Uma sinagoga daquela época, só tem as ruínas ali, dá para você até entrar também. Tinha sinagoga em Cafarnaum, tinha sinagoga em toda a Galileia, tinha sinagogas ao monte na Judéia, tinha sinagogas por todo Israel. E a religião mais rigorosa que você pode imaginar, que buscava uma santificação extrema, uma santificação, uma dedicação extrema. Tinha tudo isso naquela época. Mas as multidões não queriam ir para as sinagogas, não. E a mesma coisa está acontecendo agora. Tem muitas religiões e muitas igrejas no dia de hoje. Muitas seitas, muitas igrejas, muitas opções, muitas religiões. Mas o povo não está querendo ir para as seitas, para os outros caminhos e para as religiões. O povo está querendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vai buscar a ovelha com amor, com compaixão, aquele que chora por causa dela, aquele que rega a semente com as suas lágrimas. O povo está querendo esse Jesus. Tem tanta igreja no Brasil todo. O povo que ouve pela rádio pedindo a paz e vida, amados. Tem tanta religião no Brasil, tem tanto padroeiro e padroeira,
Tem tantas entidades, tantas divindades, tantas opções. Mas o povo não está querendo nada disso, não. O povo está querendo o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque chegou a hora da ceifa. Vai, anjo de Deus, mete a tua ceifa na terra. Chegou a hora de colher. Ajunta os teus molhos agora. Faz a tua colheita, obreiro. Jesus disse: vocês pensam que falta muito? Olha, os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus Cristo, ele sentia essa compaixão extrema pelas multidões. É para isto que ele quer ceifeiros, para colher essas almas. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, não sei nem que igreja da Paz e Vida. Uma mulher veio e me disse: pastor, eu sou do Ceará e tenho parentes no Ceará. Eu falei: logo nós vamos fazer um grande trabalho lá em Fortaleza. Aí ela disse: pastor, a minha mãe era extremamente idólatra. Você imagina no Ceará como que ela deveria ser idólatra? Nem perguntei quais eram os padroeiros que ela gostava, mas com certeza... Fala aí, pastor Joaquim Neto, você que é cearense. Padre Cícero, hein? Frei Damião, São Francisco, Aparecida também, um monte. E tem o Canindé, que é uma cidade turística por causa do São Francisco, que é padroeiro lá. Então, ela era muito idólatra, me disse a filha dela. Falei: mãe, que bom, manda ela ouvir a rádio. Pastor, mas é isso mesmo. Ela estava ouvindo a rádio e se converteu pela rádio. E ela deixou de ser idólatra, pastor, se entregou para Jesus, mas ela disse que só vai congregar na igreja da Paz e Vida, está esperando a Paz e Vida. Só que a minha mãe está muito triste, pastor. Eu falei: por quê? Porque a rádio saiu do ar em Fortaleza. Ah, é? Não estava sabendo, não? Saiu do ar? Saiu, pastor. Bom, mas nós já estamos vendo uma outra rádio lá, mais uma. Outra rádio, estamos vendo outra rádio. Sim, vai voltar, fique tranquila. Avisa a tua mãe. É, pastor, mas minha mãe falou que não quer outra igreja. Ela quer essa. E ela liga o rádio, fica procurando e fala: cadê aquele pastor do telhado? Pode olhar o Ceará, gente. Pode olhar a Paraíba. Pode olhar o Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Pode olhar o Rio Grande do Sul. Pode olhar o Espírito Santo. Pode olhar a Bahia. Pode olhar o Rio Grande do Norte. Pode olhar Pernambuco. Pode olhar Brasília. Pode olhar o país inteiro. Os campos estão brancos para a colheita. Oh, glória! É você que o Brasil está pedindo. É você que Jesus está querendo. Aleluia! Vamos nos colocar todos de pé. Você quer esta foice afiada e aguda, hein? Em nome de Jesus, eu quero entregar na tua mão pela fé agora. Você vai colher muito. Nós estamos vivendo o tempo da ceifa. Desde que Jesus disse essas palavras: eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Roguem ao Pai, o dono da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Se você se tornar ceifeiro, você vai ser promovido a anjo de Deus agora. O pastor é o anjo de Deus aqui na terra.
A pastora é o anjo de Deus aqui na terra. Deus está querendo ceifeiros. E nós estamos rogando tanto ao Pai. Estamos rogando tanto, rogando demais. Em nome de Jesus, pega essa foice agora. Pega essa foice. O que Deus me deu, eu divido com você. O que Ele me concedeu, eu compartilho com você e faço isso com alegria. Ele disse que são 1000 pessoas para fazer o que eu faço. Oh, glória! Pega essa foice agora em nome de Jesus. Essa foice aguda e afiada. Essa foice poderosa, pegue agora. Comece a chorar que você quer usar essa foice. Comece a chorar que você quer usar essa foice com habilidade. Oh, glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem nos mostrado os campos. O Senhor tem nos entregado a boa semente. Meu Deus, nós sabemos que da nossa parte, e não somos os únicos semeadores, há tantos homens de Deus e mulheres de Deus trabalhando nesse país. Mas, Senhor, temos recebido o privilégio de semear a boa semente em 60% desse Brasil. E sem que a gente soubesse como, sem entender, a semente brotou, a erva cresceu, produziu os frutos, e eu posso ver, meu Deus, os frutos. Ah, Senhor, só está faltando ceifeiro agora. Pai, levanta agora ceifeiros, levante agora ceifeiras. Nós estamos te rogando, Pai. Nós não estamos pedindo, nós estamos rogando. Desembaraça esta pessoa que está presa com os cuidados deste mundo, mas ela que estava olhando só ali nos seus próprios negócios, hoje ela conseguiu levantar os olhos e hoje ela conseguiu ver os campos, e essa pessoa quer ceifar, Senhor. Pai, eu da minha parte coloco esta foice na mão desta pessoa. Eu quero que agora o Senhor dê para esta pessoa a mesma unção que o Senhor me deu. Eu quero que o Senhor conceda para esta pessoa a mesma graça que o Senhor me concedeu. A mesma virtude, a mesma porção do Teu Espírito, Pai. Eu quero dividir, eu quero compartilhar com esta vida. Nós estamos precisando de ceifeiros, Pai. Orianda lá, surimixia, tia, sorica lá. Orianda lá, yas. Orimixia, tuia, tia, soi. Levante os teus olhos. Olhe os campos. Deus te chamou no tempo da ceifa, aleluia. Oh, glória. Pai, eu quero que hoje essa pessoa tenha a disposição de viver pela fé, tendo somente a garantia da Tua palavra de que nada faltará, porque o Senhor é o nosso pastor, e nós não andamos desgarrados nem errantes, nós estamos seguindo o pastor que é Jesus Cristo.
Oh, Pai, nós queremos ver esta pessoa colhendo conosco, colocando os molhos no celeiro, guardando fruto para a vida eterna, para que quando o teu filho Jesus voltar e mandar tocar as trombetas e fazer a colheita dos escolhidos nos 4 cantos da terra, nós queremos subir e levar conosco os molhos que ceifamos. Queremos encher o celeiro celestial com esses molhos especiais. Queremos receber a recompensa no tribunal de Cristo, Senhor. Oh, Pai, dono da seara, levante ceifeiros e ceifeiras para a tua seara. Faz isso agora, Pai, em nome de Jesus. Um compromisso com o teu reino, um compromisso com os campos, um compromisso com a tua obra, Pai, de percorrer as cidades, de percorrer as aldeias, ensinando, pregando e curando todo tipo de enfermidade no meio do povo, e chegando com a foice para fazer a colheita. Oh, Pai querido, faz esta obra agora na vida do teu servo e da tua serva, deste irmão e desta irmã, Pai, é o que mais nós estamos precisando aqui na terra. Antes que os anjos comecem a colheita no arrebatamento, nós queremos apresentar os frutos. E tem alguém aqui, ó Deus, que até hoje não tinha decidido, que estava quase perdendo a bênção. Essa pessoa pensou que podia esperar mais 4 meses. Hoje ela levantou os olhos e viu os campos brancos. E ela sentiu a chamada. Essa pessoa entendeu: é eu que preciso ir lá colher. Ah, meu Pai, então fortalece essa vida agora. Fortalece essa pessoa nesse propósito. Dá coragem para essa pessoa viver pela fé, ó Pai. Antes que ela perca a bênção, antes que essa oportunidade passe, dá para essa pessoa a coragem de viver pela fé. Pai querido, obrigado pela grande colheita. Mas hoje o que nós queremos colher aqui é ceifeiros. Nós queremos passar a foice, meu Deus, para colher ceifeiros hoje. Pai, nós estamos passando a foice para colher ceifeiros e ceifeiras. Dá-nos, Senhor, esse fruto. Dá-nos esta vida. Coloca essa pessoa ao nosso lado, ombro a ombro, percorrendo as cidades e as aldeias, Senhor, porque a seara é muito grande, é grande demais, é realmente grande. Então faz a tua obra nesta vida. Pai, nós precisamos de mais dessa pessoa. Dá capacidade, Pai, capacidade para pregar a tua palavra, capacidade para ensinar, capacidade para ministrar cura, libertação, transformação, restauração, reedificação, Senhor. Dá para essa pessoa a graça de fazer a tua obra do jeito que o Senhor deseja que seja feito. Confirme a tua bênção sobre cada vida. Meu irmão, minha irmã, ergue o mais alto possível a tua foice, você que pegou. Glorifique o teu Deus pelo privilégio de ser bem-aventurado, bem-aventurada. Bem-aventurados sois vós que semeais sobre todas as águas. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Oh, glória! Aleluia!
Aleluia. Glória a Deus. Você que crê nesta chamada, nesta vocação, nesta obra. Você que enxergou os campos brancos. Use as suas mãos agora e comece a aplaudir o dono da seara. E diga para ele: obrigado por ter me contratado. Obrigado por ter me chamado para esta obra. Obrigado por me fazer bem-aventurado, bem-aventurada. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.